Onde anda Júlio José Iglesias Puga de la Cueva, mais conhecido como Júlio Iglesias, nascido em Madrid, na Espanha, no dia 23 de setembro de 1943. Júlio poderia ter sido um profissional no futebol, porque ele jogou no juvenil do Real Madrid na posição de goleiro. Isso entre os anos de 1958 a 1962. Mas em setembro, dia 22 de setembro de 63, veja que é véspera de aniversário quando acontece isso. Quando ele tinha 20 anos, ele sofre um acidente de carro que o deixou semi-paralisado durante 1 ano e meio. Poucas chances de voltar a andar. No hospital em Madrid, ele passou a escrever poemas românticos que encantaram uma das enfermeiras que o atendia. Arrumaram para ele um violão e ele transformou os seus poemas em músicas. Quando ele se recuperou, ele procurou uma produtora musical e ofereceu as canções dele aos produtores. E esses produtores propôs ele a colocar a canção La Vida, que ele segue igual, no festival de Benidorm. Foi vencedor e assinou o primeiro contrato com a Columbia Records. Tornou-se o mais bem-sucedido artista latino, 200 milhões de cópias vendidos, 2.600 discos de ouro e de platina, 4.000 espetáculos, mais de 500 cidades no mundo e uma das canções mais tocadas, canções dele, era tocada a cada 30 segundos. Estima-se que a fortuna dele está em 5 bilhões de dólares. Hoje deve estar mais, viu, gente? Porque a Wikipédia é de uma época. Hoje a gente já está em 2020, com certeza deve ser muito mais. Acho que todas as músicas dele foram sucesso aqui no Brasil, né? Entre muitas, Manuela, Me Esqueci de Viver, que é essa que eu coloquei aqui para vocês verem, 1981, Devaneios, que também foi muito sucesso aqui no Brasil. Agora, em 1971, ele se casa com Isabel Preisler, jornalista filipina, teve 3 filhos com ela: Chabeli Iglesias, hoje com 49 anos, Júlio Iglesias Júnior, 47, Henrique Iglesias, 45. Os 2 filhos homens aí que eu citei são cantores igual ao pai, Henrique Iglesias, muito conhecido aqui do público do Brasil. Júlio e Isabel se divorciaram em 1979. Bom, depois de viver 20 anos com a atual esposa, chamada Miranda, ele casou-se em 2010 com ela e tiveram 5 filhos. Miguel Alejandro, 21, Rodrigo, 20 anos, as gêmeas Vitória e Cristina, 18 anos, e Guilhermo, 13 anos. Júlio Iglesias tem 2 propriedades muito luxuosas, uma em Miami e a outra na República Dominicana. A que ele tem lá em Miami é numa ilha. Ele costuma se dividir entre as 2 propriedades em um sítio que ele tem em Málaga, lá na Espanha. Ele está aprendendo judaísmo ortodoxo porque ele quer se tornar rabino em Los Angeles. Hoje, Júlio tem, olha, gente, 5 netos. Só do Henrique Iglesias ele tem 3. A Lucy, o Nicolas e a Mari. E da filha mais velha, Chabeli Iglesias, ele tem 2 netos, Christian Altaba e Alejandro Altaba. Bem, agora não é 8 filhos que ele tem, agora é 9 filhos, porque Javier Sancho Santos conseguiu na justiça provar, depois de quase 30 anos, que ele também é filho de Júlio Iglesias. Hoje ele tem 43 anos. Olha só que história. Em 75, Maria Edith Santos, a mãe de Javier, na época ela tinha 20 anos, bailarina, vivia um romance de quase 10 dias com Júlio Iglesias. Depois de todo esse tempo, saiu a sentença aí, mas sem nunca ele ter aceito fazer esse DNA. Então, contrataram-se detetives, começaram a seguir a família Iglesias lá pelos Estados Unidos, em Miami. E conseguiram um teste conseguido sem a permissão do filho mais velho, porque olha só como eles conseguiram.
O filho dele, Júlio Iglesias Júnior, deixou um objeto no lugar público, por isso válido para recolher. Recolher uma garrafa, guardanapos de boca e também chicletes que ele havia jogado no lixo numa praia lá de Miami. Fizeram o teste e com essa amostra, cujo resultado revelou haver 99,9% de probabilidade de Javier ser irmão de Júlio Iglesias Júnior, então filhos do mesmo pai. O juiz decidiu que essa prova não era válida, não tinha valor jurídico, porém deu razão a Sanches ao levar em consideração a razão do artista nunca ter feito DNA e os detalhes e provas apresentados pela mãe e a semelhança física que há entre os dois. Esse foi aí o que foi dado na sentença para concluir aí que Javier Sanches Santos é filho de Júlio Iglesias também. Agora, 9 filhos. O artista vai fazer 77 anos agora, em agosto de 2020. Ele fica entre essas 3 propriedades, Miami, República Dominicana, Málaga, lá na Espanha. E no dia 8 de maio de 2020, ele lançou em todas as plataformas digitais o seu álbum chamado México. Ele é sucesso aí no mundo inteiro, todo mundo conhece Júlio Iglesias. Ok, gente? Bye bye, até por onde anda aquele artista que tá sumido da mídia, pelo menos aqui do Brasil, mas que você gostou muito no passado e a Helena Brasil trouxe aqui mais um Por Onde Anda agora com Júlio Iglesias, esse cantor magnífico. Bye bye, até meu próximo vídeo.